A Marvel foi criada para acabar. É até meio estranho falar isso, até porque a gente tá falando de uma das maiores, se não a maior fábrica de super-heróis da história, desde seus desenhos, séries e até filmes. Eu mesmo cresci assistindo aquela animação incrível dos Vingadores, os filmes do Homem-Aranha e do Andrew Garfield e até os próprios filmes dos Vingadores. Eu adoro esse universo por completo, mas já que essa empresa é tão grande, por que ela precisa acabar? Para entender, a gente precisa ir lá pro ano de 1961. Enfim, antes da gente começar esse vídeo de verdade, eu quero pedir encarecidamente para você deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma notificação de vídeo que eu tô postando toda sexta-feira, às 2 da tarde. Hype o vídeo também, que ajuda bastante no engajamento. E para ajudar ainda mais no engajamento, comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo lá no final do conteúdo, beleza? Então, vamos continuar. Para entender essa história, você vai precisar conhecer duas pessoas, o Stan Lee e o Jack Kirby. Juntos, esses dois criaram uma coisa revolucionária. Foi dessa parceria que surgiu o Quarteto Fantástico, depois o Homem-Aranha, o Hulk, o Thor e os X-Men. E diferente do que se fazia na época, essa dupla fez personagens para serem identificáveis com o público em geral. Por exemplo, o Hulk era visto como uma ameaça para a sociedade por não conseguir controlar suas emoções, e os X-Men eram perseguidos por serem diferentes do padrão. O Stan e o Jack, eles criaram a Marvel, não só um universo de heróis, mas sim uma coisa que qualquer pessoa poderia se identificar, mesmo que seja minimamente. Tanto que ao longo da sua vida, o Stan Lee foi várias vezes perguntado sobre quem era o seu herói favorito, e ele sempre respondia a mesma coisa. Which one is your favorite? Oh, gee, you know, that's almost like asking a parent who's his favorite child. I think I love them all. But maybe I like Spider-Man a little bit better. And maybe it's because he's just so popular. Ele dizia que o Homem-Aranha era o que ele mais se identificava, por ser o mais realista, o mais humano. Ele tinha problemas como qualquer um, ele usava um uniforme que cobria o corpo inteiro, fazendo com que qualquer pessoa, independente de gênero, raça ou lugar, pudesse se imaginar sendo ele. E era isso que ele queria mostrar com os super-heróis, a identificação. E lá para meados de 1970 e 80, enquanto a DC já tinha feito um sucesso absurdo com Batman e Superman, a Marvel estava tentando de tudo. Todas as editoras de quadrinhos não sabiam o que fazer com personagens tão diferentes. Então a Marvel teve a brilhante ideia de vender os direitos de seus personagens, porque se não fosse isso, eles tinham literalmente falido. Ou seja, o Homem-Aranha foi pra Sony, os X-Men e o Quarteto foram pra Fox. E nesse mesmo meio tempo eram lançadas histórias incríveis, como Guerras Secretas, o Aranha-Verso original, a Fênix Negra nos X-Men. Só que tudo isso estava preso nos quadrinhos. O Stan Lee ele só estava vendo a DC revolucionar o cinema e se tornar maior cada dia. E um tempo depois, a Marvel até tentou seguir essa fórmula, mas entregou umas coisas bem bizarras, como um Capitão América com capacete de motoqueiro e um Quarteto Fantástico de 1994, que foi tão ruim que nem foi lançado oficialmente. Era uma empresa que não tinha entendido o que era o cinema. Wesley Snipes é Blade, o caçador de vampiros. Até que no dia 21 de agosto de 1998 chega aos cinemas Blade. O Blade não era um personagem muito conhecido fora dos quadrinhos. Ele apareceu pela primeira vez só em 1973, como um caçador durão, meio humano, meio vampiro. Mas o que ninguém esperava é que no fim da década de 90, a adaptação dele seria o pontapé inicial para a Marvel nos cinemas. Até porque eles estavam quase falidos, vendendo direitos dos seus próprios personagens para onde pudesse vender. Até que chega a New Line Cinema com uma proposta de transformar um herói classe B em um protagonista de um filme de ação e terror, interpretado por um ator negro, Wesley Snipes, que em uma época isso era bem contraditório, era bem considerado do extremo em Hollywood. Mas com todas essas polêmicas, o filme deu super certo. E mesmo com uma censura bem alta para a época, Blade arrecadou mais de 130 milhões de dólares pelo mundo inteiro, sendo o primeiro filme baseado em quadrinhos da Marvel a realmente dar bom nas telonas. Sem Blade, talvez nunca tivesse existido o MCU que a gente conhece hoje. E mais do que isso, esse filme não só salvou a Marvel, como abriu as portas para tudo o que veio depois. Neste domingo, em temperatura máxima, X-Men, o filme.
No dia 14 de julho de 2000, chegava nos cinemas X-Men, dirigido pelo Bryan Singer. A Marvel ainda não tinha controle sobre essa produção, até porque os direitos estavam com a Fox, mas era a primeira vez que um grupo icônico da editora ganhava vida em uma grande escala. Esse filme apostou em um visual mais realista, com uniformes pretos ao invés de roupas coloridas igual nos quadrinhos. Mesmo assim, X-Men foi um sucesso enorme, arrecadando quase 300 milhões de dólares no mundo inteiro. E ali surgiram nomes que se tornariam eternos, como Hugh Jackman, Ian McKellen e Patrick Stewart. Enfim, depois desse filme que é consideravelmente bom, o público queria ver mais. Então, 2 anos depois, no dia 3 de maio de 2002, chega aquele que seria o verdadeiro fenômeno dos anos 2000. Quando esse jovem estudante ganhou incríveis poderes, o cinema ganhou uma aventura que conquistou o mundo inteiro. Homem-Aranha. Dirigido pelo Sam Raimi e estrelado pelo Tobey Maguire, que bateu o recorde de bilheteria. Porque só em um fim de semana o filme arrecadou mais de 100 milhões de dólares, uma coisa que nunca tinha acontecido na história dos cinemas. E diferente do tom de Blade e X-Men, que pegaram num tom mais realista e sombrio, o Homem-Aranha, querendo ou não, trouxe mais emoção do que esses dois. Para muitos, ali foi o verdadeiro nascimento do que a gente conhece hoje como a febre dos super-heróis no cinema. Avançando um pouco, mais especificamente em 2004, Homem-Aranha 2 chega nos cinemas e supera o primeiro filme em qualidade, se tornando com certeza um dos melhores filmes de heróis da história, com o Dr. Octopus do Alfred Molina como vilão e um Peter Parker mais maduro, tendo que lidar com a pressão de ser herói e uma pessoa normal ao mesmo tempo. Já para 2006, a Fox estava tentando repetir o sucesso com X-Men 3, mas o resultado não foi bom, até porque o filme teve uma bilheteria querendo ou não alta, mas as críticas foram bem negativas, até porque eles desperdiçaram uma das melhores e maiores sagas dos quadrinhos, que é da Fênix Negra. E enquanto isso tudo acontecia, outros filmes da Marvel licenciados para diferentes estúdios iam sendo lançados. Alguns eram bem esquecíveis e outros eram ruins com muita força, que é o caso de Demolidor de 2003, Elektra de 2005, Motoqueiro Fantasma de 2007 e talvez Quarteto Fantástico entre nessa leva aí de filmes ruins também. Enfim, a Marvel ela tava vendo as outras empresas literalmente cagar na cabeça dos seus personagens e mesmo assim lucrar bastante. Mas, meus amigos, chega o ano de 2008. Nessa época, a Marvel enfim decidiu fazer um filme por conta própria. Ela não tinha os direitos dos seus personagens mais famosos, como o Homem-Aranha, que estava fazendo muito sucesso com a Sony, os X-Men com a Fox, e etc. Mas sobrou um personagem que até então nunca tinha sido o favorito de ninguém. Mas a Marvel ela precisava começar com o que tinha, então ela apostou tudo nele. O Homem de Ferro. Então, para fazer esse filme, a Marvel pegou um dinheiro emprestado de 500 milhões de dólares com um banco, colocando como garantia os seus próprios personagens. Ou seja, se o filme do Homem de Ferro desse errado, se ele flopasse, que era o provável, a Marvel ia perder o direito de todos os seus personagens. E para piorar tudo de vez, eles escalaram o Robert Downey Jr. como protagonista, um ator que sim, era muito bom, mas ele também tinha um sério problema com o histórico de drogas. E esse cara, ele não era só rejeitado por boa parte de Hollywood, como também por pessoas de dentro da Marvel. Quase ninguém queria ele para esse filme. Entretanto, o diretor Jon Favreau ignorou todo mundo e disse que ele era o Homem de Ferro perfeito. Ele era o Tony Stark encarnado em pessoa. E cara, tudo estava encaminhado para dar errado. E a Marvel falia de vez. Excellent. Have a good night tonight. Enjoy. Thank you. Louise, this is Robert and Susan. This is Louise. Hey. Homem de Ferro foi um sucesso de bilheteria e um sucesso de crítica, arrecadando mais de 580 milhões de dólares no mundo inteiro. E melhor que isso, reconstruiu a carreira do Downey Jr. e também deu à Marvel a confiança que ela precisava. A cena pós-créditos, o Nick Fury falando da iniciativa Vingadores, parecia muito pequena naquela época, mas hoje em dia ela é lendária. Até porque, a partir daquela pequena cena de menos de um minuto, nascia o MCU. Ali começou a maior saga do cinema atual. E tudo isso graças a um personagem que até então era considerado de segunda categoria, ou até menos. A verdade é que... eu sou o Homem de Ferro.
Mas logo depois do sucesso de Homem de Ferro, a Marvel lançou no mesmo ano o Incrível Hulk com Edward Norton como Bruce Banner. Só que esse filme é ignorado por quase todo mundo. Apesar de ter uma história conectada e ter uma cena pós-créditos com o Tony Stark, ele, querendo ou não, foi um filme bem morno, tanto em crítica quanto em bilheteria. Sem contar que o Edward Norton era muito difícil de lidar nos bastidores. Ele queria mexer em roteiro, editar o filme, ou seja, era um cara totalmente e extremamente perfeccionista. Então a Marvel, vendo isso, decidiu substituir o ator dele, colocando o Mark Ruffalo no papel. Enfim, com esse personagem um pouco mais escanteado, mais deixado de lado, a Marvel preferiu arriscar um lado mais nórdico, fazendo assim o filme do Thor, lançado em 2011. Mas eles tinham um grande desafio para fazer essa produção. Como fazer um deus nórdico funcionar com heróis científicos? A resposta para essa pergunta foi contratar o Kenneth Branagh, um diretor que era especializado em Shakespeare. E ele trouxe esse ar de realeza para o filme. Aqui a gente também conheceu o Loki, que é um dos melhores e mais importantes personagens da Marvel anos depois, e a gente também conheceu o Chris Hemsworth, e se eternizou como Thor. E mesmo sendo um filme bem fraco tecnicamente, até que ele trouxe bons resultados. E também mostrou que eles conseguiam sim misturar mitologia e ficção científica dar certo. No mesmo ano de Thor, veio o filme mais antigo da cronologia, Capitão América, o Primeiro Vingador. Passado durante a Segunda Guerra Mundial, o filme trouxe Steve Rogers, um super soldado que antes disso era um cara bem magrelo, pequeno, mas que tinha um coração gigante. Com isso, os principais personagens já estavam na mesa: Homem de Ferro, Thor, Capitão América e Hulk. Agora é hora de pegar eles e juntar todo mundo. O MCU chegou no seu primeiro grande ápice em 2012, com o lançamento de Os Vingadores, dirigido pelo Joss Whedon. Essa foi a primeira vez na história do cinema que personagens de vários filmes diferentes se uniam numa tela só. Era uma coisa que ninguém em Hollywood tinha tentado até então, talvez nem pensado. O resultado disso foi uma bilheteria com mais de $1,5 bilhão, um sucesso absurdo de crítica e o início da fase 2 da Marvel. Depois de Vingadores, que foi o auge da fase 1 e um marco no cinema, a Marvel já estava ligada que precisava provar que sabia o que estava fazendo a longo prazo. Então assim começou a fase 2, que durou de 2013 até 2015, com os seguintes filmes: Homem de Ferro 3, Thor Mundo Sombrio, Capitão América Soldado Invernal, Guardiões da Galáxia, Vingadores Era de Ultron e Homem-Formiga fechando essa fase. Cada filme foi essencial para construir esse universo, mas também para mostrar tons diferentes e estilos variados, como por exemplo, Capitão América 2 trouxe um ar mais político, mais sério, mostrando que a Marvel era muito mais do que piadinha e soco. Por outro lado, Guardiões da Galáxia apostou em personagens totalmente desconhecidos e a direção impecável do James Gunn, que escolheu as trilhas sonoras perfeitas para esse filme, que virou um sucesso absoluto até hoje. Era de Ultron, mesmo sendo um filme bem mais fraco que esses dois outros, apresentou o tema do inimigo, ele ser criado pelos próprios mocinhos da história, trazendo um gancho enorme para Capitão América Guerra Civil. Essa fase 2 foi quando a Marvel parou de testar e começou a expandir de verdade, porque eles começaram a explorar mais gêneros e criaram conexões ainda mais profundas entre os filmes. E se a fase 1 foi onde construiu os heróis e a fase 2 foi onde testou os limites, a fase 3 ela foi o auge. Essa fase, que vai de 2016 até 2019, entregou os filmes mais marcantes do MCU, até porque nesse meio tempo a gente teve 11 filmes, que foram Capitão América Guerra Civil, Doutor Estranho, Guardiões da Galáxia 2, Homem-Aranha de Volta ao Lar, Thor Ragnarok, Pantera Negra, Guerra Infinita, Homem-Formiga e Vespa, Capitã Marvel, Ultimato e Homem-Aranha Longe de Casa. E aqui eu tenho que dar destaque para 6 filmes, que você já deve saber qual eu vou falar. Guerra Civil, que dividiu os Vingadores e mostrou que os heróis também erram. Doutor Estranho, que mostrou magia, preparando o terreno para o multiverso. Pantera Negra, que ganhou um Oscar, não tem nem o que falar. Thor Ragnarok, reinventou completamente o personagem e salvou a franquia de filmes ruins do Thor. E é claro que eu vou falar de Guerra Infinita e Ultimato. E eu preciso falar do Thanos, que foi um vilão que foi construído de uma cena pós-créditos em 2012 até Ultimato, e entrega uma das maiores e melhores batalhas da história do cinema. O final da fase 3 foi também o fim da saga do infinito, a morte do Tony Stark e a despedida do Capitão América. Esses momentos marcaram várias gerações juntas. A Marvel provou que o MCU era mais do que só ação e heróis, era sobre o legado dos seus principais personagens. Mas, depois disso tudo, a Marvel cansou. Séries, filmes e mais séries saindo, um atrás do outro.
o universo Marvel começou a saturar várias produções fracas que eu nem vou me dar o trabalho de falar. Até porque eu já fiz um vídeo muito parecido com esse, que tá aparecendo aqui agora no card de cima. Clica aqui pra ver depois. Enfim, por um bom tempo, a Marvel não conseguiu entregar pelo menos 2 filmes verdadeiramente bons em sequência, até a gente chegar em 2025. Mesmo tendo sido lançado o Capitão América 4, que foi outro fracasso, a gente teve outras 2 produções, Thunderbolts, que foi o filme mais bem avaliado de heróis do ano, trazendo vários personagens carismáticos, uma história bem diferente do comum da Marvel, falando sobre depressão e luto, e ainda por cima, dando profundidade para personagens que até então ninguém nem ligava. E mesmo a bilheteria sendo bem fraca, o impacto narrativo e as críticas colocaram esse filme como um dos maiores e mais bem avaliados do MCU até hoje. Ambientado nos anos 60, Quarteto Fantástico trouxe uma estética retrofuturista, com personagens extremamente bons e fiéis às HQs, com as atuações impecáveis do Pedro Pascal e principalmente da Vanessa Kirby, que deu um show em tela. Esse filme também trouxe o Galactus, que bota muito medo, e uma surfista prateada incrível, visualmente e narrativamente. Mas mesmo com todos esses sucessos recentes, e uma vinda de um novo filme do Homem-Aranha, que dessa vez vai ser mais pé no chão, e a chegada de mais 2 filmes dos Vingadores, que vai juntar praticamente todos os personagens da Marvel em um filme só, eu preciso dizer, a Marvel precisa acabar. Só que não é do jeito que parece, não é do jeito convencional. Ela precisa acabar do jeito que a gente conhece ela hoje. Porque assim como acontece nos quadrinhos toda hora, precisa acontecer nos cinemas, que é resetar tudo. Pensa comigo, nos quadrinhos, seja da Marvel ou da DC, isso sempre foi parte da estrutura. A cada 10 ou 15 anos, chega uma crise nas Infinitas Terras, ou em Guerras Secretas, um reboot, um renascimento. Então esse é o momento perfeito para acabar tudo. Depois de Vingadores de Guerras Secretas, assim como aconteceu nos quadrinhos, tudo tem que ser resetado. E eles vão literalmente adaptar uma história que reseta o universo todo. Então por que eles não fazem isso no universo cinematográfico também? Porque não dá mais pra gente continuar eternamente amarrado no passado. Chega de trazer o Hugh Jackman como Wolverine, o Andrew Garfield, o Tobey Maguire, o Robert Downey Jr., mesmo a gente amando esses caras que eternizaram esses heróis pra sempre. Porque a maior parte dos filmes estão dependendo de nostalgia pra sobreviver. O Tony Stark morreu de uma forma perfeita, o Logan teve um final lindo, o Aranha do Tobey teve um arco incrível de personagem, e o Andrew, ele teve a sua redenção em Sem Volta Pra Casa. E isso precisa ser honrado, e não repetido. Quando você vê os quadrinhos resetando, não é porque eles esqueceram do passado e são ingratos, é porque eles querem que o futuro tenha espaço, e o futuro da Marvel, ela precisa de espaço. E sim, Thunderbolts foi bom, e Quarteto Fantástico fez o que ninguém jamais já tinha feito antes com esses personagens. E até o próximo Vingadores, que tá prometendo ser um dos maiores eventos cinematográficos da história. Mas meus amigos, eles não podem ser o último fôlego. Eles precisam ser o último capítulo de uma história grandiosa que o MCU já foi, para que a próxima geração seja ainda maior, ainda mais icônica e ainda mais inesquecível. A Marvel não precisa continuar, ela precisa recomeçar, porque os verdadeiros heróis não duram para sempre. Mas os legados, esses sim, eles vivem eternamente.